Som. Shalom, amados, boa noite, graça e paz. Vamos começar o nosso culto de domingo, o dia do Senhor, em louvor e adoração ao nosso Deus, para que o Senhor possa nos abençoar, para que a gente tenha uma semana abençoada, né? Então nós louvamos a Deus por poder estar aqui nesse primeiro dia da semana. Nós escolhemos o melhor lugar para estar no primeiro dia da semana. Que é na casa de Deus, que é na presença de Deus. Poder estar buscando a Deus para que a nossa semana não seja de surpresas desagradáveis, mas de surpresas agradáveis. Amém? É isso que eu profetizo. Você tem uma semana de surpresas agradáveis. Que aquele processo que está enroscado há tanto tempo, essa semana você encontra resposta. Quem sabe aquele exame, nessa semana você vai receber o laudo dizendo que não tem nada. Quem sabe você, essa semana, não vai ouvir o seu esposo dizer: agora eu vou para a igreja com você e não vou sair mais de lá. Quem sabe essa semana não é a semana de coisas agradáveis, de bênção? Quem sabe não? Eu profetizo que assim seja. Quem sabe nessa semana que seu filho vai chegar em casa e vai dizer: chega desse mundo, eu vou servir a Deus. Nós isso que viemos buscar, é isso que nós viemos buscar. Deus tem o melhor. A Bíblia diz no livro de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então Deus tem o melhor. Agora ele está dizendo: você quer? Você vai ouvir? Então você vai comer o melhor dessa terra. Amém? É isso que a Bíblia nos fala. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, Pai. Eu creio em tua palavra, que é a verdade, a única verdade. Passa o céu, passa a terra, mas a tua palavra não passa, a tua palavra não permanece. A palavra que mudou a vida de Martinho Lutero, que mudou a vida de tantos e tantos, mudou a minha vida também. Eu te agradeço e sei que essa mesma palavra vai mudar a vida de muitos ainda que estão por vir, de muitos que estão aí no mundo, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão de juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração. Só a tua palavra tem esse poder de ir lá naquele lugar onde o psicólogo não chega, onde a mãe não consegue chegar, o pai, o esposo, a esposa. A tua palavra chega, a tua palavra alinha, a tua palavra transforma, a tua palavra muda. E que hoje a tua palavra venha para nós, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo entendimento. Glória a Deus, glória pela tua palavra. Glória a Deus, glória, bendito seja o Senhor. Apocalipse capítulo 1, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse escrito por João. Esse João é aquele que dizia que ele era queridinho de Jesus. Esse João. Ele que se chama de o apóstolo amado, não é? Então, eu também sou queridinho de Jesus. Isso. Então, João foi o último. E tentaram matá-lo e não deu certo, né? Até colocaram ele num tacho de óleo quente, mas ele não morreu, irmão. Porque ele andou tão perto de Jesus, ele andou tão perto. Ele deitou no peito de Jesus. E era difícil para matar João, sabe? Difícil. Porque ele era íntimo de Jesus. Íntimo. Os íntimos têm esse privilégio, né, de ser guardado, de ser protegido. E João foi levado, exilado. Patmos era uma prisão, na verdade, era uma prisão, Patmos. E ele foi levado para lá, já que um
deu para matar ele mesmo no óleo quente, então vamos botar lá em Patmos. Quem sabe ele para de falar, não é? Pois é, irmão, ele parou de falar, mas aí foi Deus que começou a falar com ele. Porque ele teve a visão do Apocalipse. Mas de todas as visões que tem aqui, e nós já estudamos todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, nós já estudamos detalhadamente, e aqui tem selos, e aqui tem taças, e aqui tem tantas revelações do fim dos tempos. Mas tem algo aqui, nesse capítulo 1, que é uma revelação, assim, gloriosa. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de Jesus, a imagem que nos vem é Jesus da cruz. Eu imagino que inclusive João, porque João ouviu na cruz. Aliás, ele estava lá com Maria e Jesus falou para ele, ó, cuida aí, né? Um do outro aí. Mas é João. A gente tem aquela imagem de Jesus lá na cruz do Calvário, do sofrimento dele, do sangue derramado, e realmente tudo isso aconteceu. Mas ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele ainda veio e ficou muitos dias junto com os apóstolos, ficou em Jerusalém. Muitos viram Jesus. Ele vinha e passava pela parede e ele aparecia no meio das pessoas. Depois de ressurreto. Né? Ele apareceu no meio dos apóstolos. Mas esse Jesus que nós vamos ler aqui agora, João viu. E a gente vai ver um dia também, de pertinho. De pertinho. Então, quando você ouvir a palavra de Jesus, eu quero que você pense no Rei da Glória. Como eles cantaram aqui agora. A visão é do Rei da Glória. Não é mais aquele Jesus da cruz. Aquilo lá, como disse o pastor Ivo ontem, foi a taça que ele bebeu dos meus pecados, dos nossos pecados, das nossas vergonhas, das nossas derrotas. Mas aquilo lá passou, irmão. Agora ele é o Rei da Glória. E olha lá, como João o vê. Versículo 11 do capítulo 1. E que dizia, o que vês, falando a João, num livro, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo. Vou mudar. Posso mudar? Não, pastor, não pode mudar nem um tio da Bíblia. Mas eu vou profetizar então. O que vês, escreve num livro e envia as 8 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Nova Aliança. É para nós também. Está escrito, é para nós também. É para nós, é para o nosso ensino. Aí ele vai dizer, e virei-me para ver quem falava comigo. Ele nem tinha visto. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, falando das 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais, um, semelhante ao filho do homem. Ele nem conheceu o irmão. Vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que agora que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves.
da morte e do inferno. Ele venceu a morte. Esse é o Jesus que é o Rei da Glória. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Aquele da cruz é para nós nos lembrarmos do sacrifício que Ele fez. Mas quando os portões celestiais se abrirem, quando nós entrarmos na glória, essa visão é que nós teremos. A visão que João teve. Esse é o Jesus Rei da Glória. O meu Senhor, o teu Senhor, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso, o Poderoso, o digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é Jesus. Jesus. Camilinha hoje disse à tarde que era como o sol, não é? Você que disse que foi? O sol do meio-dia. E a gente não precisa temer, nem ficar assustado com tudo que está acontecendo, porque Ele vai vir como o sol do meio-dia. Jesus está no controle de tudo. Confie nele. Entregue sua vida a Ele. Porque não está na cruz como se retrata em pinturas, se retrata em estátuas. Ele não está na cruz. Ele não está no túmulo. Está vazio. Ele ressuscitou. Ele andou por Jerusalém depois que ressuscitou. Mas um dia eles foram todos para o Monte das Oliveiras, e de lá do Monte das Oliveiras a gente enxerga Jerusalém. Ali, no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos ao seu redor, ele subiu ao céu. E todos ficaram olhando atônitos. Ele subiu. Vieram os anjos e disseram: agora os galileus, porque estáis com seus olhos fitos ao céu. Esse Jesus que viste ir para o céu, há de vir. Glória a Deus. Há de vir. Ele vai voltar para buscar a sua noiva amada, a sua igreja amada. Mas dessa vez ele não vem ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça. Dessa vez ele vem glorioso, com uma coroa na sua cabeça, buscar a sua noiva para o dia do casamento. Está preparada a noiva do Senhor para ficar ao lado deste noivo aqui? Não é o noivo da cruz, é este noivo aqui. Você está preparada, a noiva do Senhor, para ficar ao lado deste noivo aqui, que tem na sua face, a sua face brilha como o sol, seus pés são como latão reluzente, os seus cabelos brancos, da sua boca uma espada afiada. Esse é o seu noivo, noiva. Está preparado para noivar com ele? Se não está, se prepare, porque o dia vai chegar. Livro de Lucas, capítulo 16. Aleluia. Que hora que terminou? Que hora? Começou às 18, não é? 1h30. Começou às 18, não foi? Acabou às 19, 19h30, não é isso? Ah, é isso? É, né? Estou confusa. Lucas 19. 16. Lucas 16. Verso 19. Você não vai gostar do que eu vou te ensinar hoje. Não tem problema. Não é para gostar. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de vinho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, para você que não sabe, vamos mudar a palavra, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Estiver forte. Eu já ouvi grandes pregadores, gente assim, de nome, que pregam o Evangelho, dizendo isso que não foi real. Jesus contou uma parábola. Eu gostaria de discordar, porque todas as vezes que Jesus foi contar uma parábola, a Bíblia sempre diz: e contou-lhes uma parábola dizendo, e falou-lhes uma parábola dizendo. E aqui, o texto ele não diz que é uma parábola. Ele não fala que isso é uma parábola, e geralmente quando é parábola, os discípulos, depois que a parábola era contada, ia perguntar o significado. Então a gente não vê isso nesse texto. A gente não percebe isso nesse texto. E olha que eu já fui atrás, considerando ainda o que Jesus ensinou acerca do inferno e acerca do céu em outras passagens, eu chego à conclusão de que Jesus deu um alerta com este ensino. E é um alerta muito forte. E muita gente insiste em dizer que não é isso, não é nada disso, que não é assim, que Jesus não quis dizer o que ele quis dizer. Mas eu preciso te dizer, se você não sabe, vai saber, se esqueceu, eu vou lembrar, se já sabia, eu vou relembrar, não tem céu, não tem inferno. E não tem terceira opção. Só temos duas opções. Jesus deixou isso muito bem claro. Pastora, me ensinaram que tem mais uma opção. Pode ter para alguma religião, não na Bíblia. Alguma religião poderá criar uma terceira opção, mas isso não tem nada de Deus e nada de Bíblia. Porque na Bíblia são 2 opções. Jesus ensinou sobre o céu, no dia da colheita. Ele falou sobre o céu. Ele disse que vem arrebatar a sua noiva, a sua igreja, para estar com ele para sempre. Onde? Onde você acha que Jesus foi quando ele foi do Monte das Oliveiras subir? Onde você acha que foi? Mas ele disse que vai nos levar para lá. É óbvio, não é de qualquer maneira, não é todo mundo.
Mas não é ele que escolhe quem vai para o céu. Não é Jesus que escolhe. Ele fez o que ele tinha que fazer. Para quê? Para abrir o caminho do céu para mim e para você. Ele morreu na cruz do Calvário para que o caminho do céu fosse aberto para nós. Mas ele não vai decidir por mim e decidir por você para onde eu e você vamos. A decisão não é de Jesus. A decisão é minha e sua. E nós não fazemos essa decisão depois que morremos. E também, eu já digo para você, depois que morreu, acabou. Nenhum morto volta aqui. Você ouviu pelo texto que eu li. E Lázaro queria que Abraão voltasse para falar com os irmãos dele que estava vivo. Ninguém vai voltar aqui depois que morreu. Os mortos não voltam aqui. A Bíblia diz que os que morreram seguem o juízo. Acabou. Mortos não voltam, querido. Não, pastor, eu aprendi que volta, que reencarna. Reencarnação não existe. Não tem isso na Bíblia. Isso foi invenção ou ensino, doutrina de religião, e não do Senhor. Deus nunca falou sobre reencarnação. Nunca. Ele falou sobre céu. Ele falou sobre um lugar. E falaram de um lugar. E quem falou foi Jesus. Jesus foi a pessoa que, na Bíblia, que mais falou sobre céu e inferno. Especialmente o inferno. Especialmente o inferno. Eu tenho que te lembrar. Faz tempo que eu não lembro a igreja. Tem inferno. Que a gente vive aqui de maneira como se a gente fosse primeiro viver aqui por milênios. E nós não vamos viver aqui por milênios. Aqui nessa terra, com esse corpo, tem tempo. A Bíblia diz 70, 80, 90, ainda com muito, com vigor. Mas vai chegar o tempo. Não era para ser assim. Não era para ser assim. O Senhor nos criou para viver eternamente. Sim, Ele nos criou. Mas o pecado entrou. Mas Jesus também veio aqui. Se o pecado entrou nessa terra para nos destruir, para nos levar para o inferno, Jesus veio aqui para nos dar vida e nos levar para o céu. Mas eu tenho que te falar de inferno hoje. Pastor, depois de 24 horas de consagração, você vai falar de inferno? Vou te falar de inferno. Porque Jesus deixou esse texto tão claro, mais claro, tão claro quanto o sol. Você pode até se negar a acreditar, você pode ser tão intelectual que não queira aceitar isso. Você pode fazer o que você quiser, mas tem céu e tem inferno. E eu e você que escolhemos onde queremos ir. Enquanto estamos aqui. Enquanto estamos caminhando nessa terra. E eu vou falar sobre isso porque hoje 2 jovenzinhos tomaram a decisão de ir para o céu. E tem gente que passa a vida inteira resistindo a Jesus. Resistindo a Jesus. Mas o texto diz que haviam 2 homens. Irmão, eu sei que você vai dizer, então tem que ser pobre para ir para o céu. Não é nada disso. Jesus usou isso para dar um exemplo às vezes, os sofrimentos para caminhar com Ele, as dificuldades para caminhar com Ele, as lutas para caminhar com Ele, às vezes até as faltas para caminhar com Ele, irmão. A gente passa por tudo isso, mas a gente vai ter a recompensa.
Este homem passava dificuldades, privações, vivia de migalhas, tinha uma vida difícil, mas ele teve a recompensa. Como eu já disse, 70, 80, 90, 100. Fechou os olhos aqui. Ah, pastor, vai ficar dormindo. Não vai ficar dormindo, não. E tem uns ensinos doidos aí agora, todo mundo dizendo que está dormindo. Está dormindo, não, irmão. Tem um caminho. Fechou os olhos aqui. O corpo foi para a terra, foi para o pó, vai se dissolver, mas o espírito não. O espírito não morre. Nós somos seres espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito. O meu espírito segue a decisão que eu tomei enquanto estou aqui. Assim. Os dois morreram. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e o outro, a Bíblia diz, simplesmente foi sepultado. Aí Jesus é que vai revelar para onde ele foi. É Jesus que revelou. E ele vai chamar, vai dizer que ele estava no Hades, Geena, Tártaro. Esses são os nomes dados pela Bíblia a um local de tormento. Local de tormento. Local de dor. E ele diz que lá nesse local, o mendigo estava consolado. Se aqui ele chorou, se aqui ele teve tantas lutas, dificuldades, e as lutas não são necessariamente a respeito de bens materiais, tem tanta gente que já partiu daqui para o Senhor, que passou tanta luta para servir o Senhor. Especialmente os mais antigos. Hoje a gente tem todas as regalias para servir a Deus. Talvez seja por isso que a gente não consegue ser tão fiel. Mas houve um tempo em que as pessoas sofriam para servir o Senhor. A apóstola mesmo, Valnícia, ela conta que ela bem jovem serviu ao Senhor, aceitou a Jesus, mas ela teve dificuldade com a família dela. Então, quanta gente que não passou por dificuldades, por lutas, por tantas coisas para servir a Deus, partiu daqui. E onde está? Jesus disse onde está. Lembra o ladrão da cruz? Os dois, um de um lado, outro de outro. Um blasfemava e o outro pediu misericórdia. O que pediu misericórdia foi consolado. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E aqui ele vai tentar. Por isso que eu digo, irmão, essas conversas todas de solução para a pessoa depois que ela morreu, é só conversa. Porque Jesus deixou bem claro aqui nesse texto: morreu, seguiu o caminho, acabou. Eu e você podemos tomar a decisão certa. E talvez você diga: bem, eu já aceitei a Jesus, não está tudo certo. É aquele que perseverar até o fim. Filhinho, é aquele que perseverar até o fim. Eu caminhei 30 anos com Jesus, agora eu vou voltar a fumar, beber, usar droga. É aquele que perseverar até o fim. Salvação a gente perde. Salvação a gente perde se não vigiar. Depois que morreu, aí ele foi se lembrar, ele foi desejar ter alívio. As riquezas, enquanto ele estava vivo, pareciam que lhe davam alívio. Mas aqui ele vai pedir alívio. Alívio é só em Jesus. É só em Jesus, meu irmão. Se você está procurando alívio na droga, na prostituição, onde quer que seja, você está se afundando ainda mais. Alívio é só em Jesus.
Pastor, isso aí é pregação evangelística. Escuta aí, irmão. Escuta aí. Escuta aí. Escuta. Se você fechar os olhos aqui hoje, pense em você. Não olha para mim, eu sei de mim, você. Se você fechar os seus olhos aqui hoje, para onde vai? Para onde você vai? Não me peça para ir no velório e falar que você foi para o céu. Eu não vou falar. Essa decisão nós tomamos aqui. O Senhor nos deu uma oportunidade tão gloriosa. Como a Regiane falou hoje, tem gente que não quer servir a Jesus porque acha que é ruim, triste servir a Jesus. Irmão, hoje eu tive um dos dias mais felizes dos últimos 12 meses. Aqui. Não tem nada de triste em servir a Jesus. Não tem nada de pesado em servir a Jesus. Não tem nada de ruim em fazer a vontade de Deus. Não tem. É um privilégio, é um gozo, é uma alegria. Saber que o Senhor teve tanta misericórdia da minha vida, que me deu uma chance de aceitá-lo como Senhor e me deu a oportunidade de ser usado por Ele. Só vai para o inferno se quiser. Porque a porta do céu está aberta. Ó, eu já vou te avisar, vai fechar. Vai fechar. Igualmente aconteceu com a porta da arca, a porta da graça vai fechar. E vou te contar uma coisa, meu querido. Não vai demorar. Não vai demorar. E aí, você vai se lembrar de quando você ouviu falar que precisava entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado. Quando Jesus usou esse mendigo, era isso porque ele já tinha falado que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas é glorioso. Mas é glorioso. Glorioso. Eu sou inteligente, irmão. Muito inteligente. Eu sou muito inteligente, porque eu sou inteligente. Eu me decidi por Jesus. Você pode olhar para mim e me achar fanática, esquisita. Pode falar o que você quiser. Mas pensa numa alegria que tem na minha alma. Você pode olhar para mim e falar, deve ter uma vida triste, porque não bebe, não dança até o chão, não dança na boquinha da garrafa, não cheira cocaína, não adultera, não toma uns mé, não vai na porta, não vai fazer happy hour. Deve ter uma vida ruim demais. Ruim é tua, a minha é boa. A minha casa. Deus me deu uma família linda, um esposo. Entro na minha casa, não cheira cigarro, não tem gritaria. A única que grita lá de vez em quando sou eu mesma, irmã. Pronto. É euzinha mesmo. Uma vez. É uma vez. E você acha que eu sou infeliz? Engano seu. E mais ainda, dormir, deitar no meu travesseiro, como eu fiz esta noite, e pensar, se eu fechar meus olhos aqui para sempre, eu vou entrar na glória, e eu vou vê-lo, o rosto como o sol, os pés como latões reluzentes, os cabelos brancos como a branca lã. E eu vou ouvir ele dizer, vinde, bendita do meu Pai. Eita glória! Eu não sou triste, meu irmão. Mas não mesmo. De alegria, 40 anos de alegrias. Lutas. Muitas. Mas a alegria de servir a Ele
de ter feito a escolha certa, de não andar perturbada, de não andar desorientada, de não andar amarrada, de não andar olhando os lados para ver se o diabo está acompanhando. É glória. É glória. Aí ele queria uma segunda chance. Pediu uma segunda chance. Dá uma segunda chance para mim. Segunda chance você tem aqui e agora. Depois de você morrer, não tem mais chance. A chance que você tem é hoje. Volta logo. Te arruma e te apruma logo. Expressa. Eu só te dou uma chance, porque eu estou falando de inferno. É a chance que você queria. Deus está te dando a chance. Ele pediu uma segunda chance. Senhor, manda o Lázaro me ajudar. Manda o Lázaro me ajudar. Não. Ele ficou lá na tua porta. Hoje não. Acabou. Acabou. Agora acabou. Não tem jeito. Por isso que não adianta você pedir ajuda para quem morreu. Acabou. Se você ainda não teve que pedir ajuda para quem morreu, esqueça. Quem morreu não te ajuda. Quem pode te ajudar a mudar a tua história é Jesus. Só Ele. Pare de pedir ajuda para quem morreu. Porque não tem jeito, não tem solução para isso. Não tem jeito para isso. Aí, irmão, ele se lembrou da família dele. Passou a vida inteira sem se preocupar com a família. Agora, depois que morreu, vai dar um jeito. Alguém lá na minha família. Mas quando está vivo, não ora pela família, não busca pela família, não vem para a igreja, não se envolve. E ainda fica nervoso quando a gente tenta ajudar a família. Ah, meu filho, depois que morreu, vai se preocupar com a família depois? Depois você vai se preocupar com a família? É agora que você tem que se preocupar. E que a tua família vai para o céu. Ser instrumento de Deus para a tua família ser abençoada. Ser instrumento de Deus para a tua família caminhar lá, listar de onde lá, para a tua família ser alcançada. E agora é hoje, para o teu casamento ser restaurado. Para que a tua alegria seja restaurada. Para que a tua esperança seja restaurada. Lembrar da família? Agora ele foi lembrar da família? Não, querido. Jesus disse para eles: eles têm Moisés. O que significava ter Moisés? Era ter a lei. Era ter a palavra. Eles têm a palavra. E eles têm os profetas. Tem profeta aqui nessa igreja e hoje veio para te dizer que tem inferno. Tem inferno. E que a gente precisa arrumar a vida da gente. Porque a qualquer momento você pode ir se encontrar ou com ele ou não. Eu nem vou te falar com quem você vai se encontrar se não for com Jesus. Quer não? Quer não? Então é hoje o dia da decisão. É hoje o dia. É aqui que eu faço escolha. É aqui que eu mudo a minha vida. É aqui que eu me esforço para ter uma vida na presença de Deus. É aqui. É hoje.